Boa noite! E hoje estamos aqui para mais uma live poderosa e o nosso tema de hoje é o que eu preciso fazer para ter harmonia na minha família. Meu nome é Ricardo Costa, eu sou mentor, pastor e treinador comportamental. Eu quero te ajudar a você curar as feridas da tua alma para que você tenha uma vida liberta e abundante. Boa noite a todos que estão por aqui. Sejam todos muito bem-vindos. E vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar de família. Vamos falar de harmonia familiar. Vamos falar de prosperidade familiar. Nós vamos falar sobre casal. Vamos falar sobre casamento. Vamos falar sobre filhos. E se der tempo, a gente fala um pouquinho sobre sexualidade também, tá? Então vamos lá, ó. Já compartilha essa live. Chama aí pelo menos umas 5 pessoas, compartilha com pelo menos 5 pessoas aí. Eu tenho certeza que essa live de hoje vai ser incrível. Carla perguntando se eu faço atendimento particular. Sim, faço sim. Depois você entra no link da bio ou do TikTok ou aqui do mesmo do Instagram, tá? E chama lá naquele WhatsApp que tá lá. Chama que o pessoal atende já você aí e já marca, tá bom? Vamos lá. Você que está entrando agora, eu quero te pedir, já digita aí de qual cidade e estado que você está me assistindo. Eu quero saber até onde essa live está chegando. Olha só, Estados Unidos. Seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda por aqui, tá? A gente sempre tem gente dos Estados Unidos, Canadá, temos pessoas aqui assistindo da Itália, Portugal, Suíça, França, o Brasil em peso, o Brasil em geral, olha só, Frutal de Minas Gerais. Você que está no Brasil, digita o estado e a cidade. Você que está fora do país, fora do Brasil, está em outro país, digita qual país você está nos assistindo. Eu quero saber até onde essa live está chegando. Tenho certeza que hoje nós vamos falar coisas incríveis que vão tocar você aí. Eu tenho certeza que vai alcançar você e vai tocar. Eu tenho certeza que o que eu preparei aqui para falar contigo hoje vai somar muito para a sua vida, tá bom? Isso, muito bem. Vamos lá, quem está preparado? Eu quero saber quem está me assistindo hoje aqui pela primeira vez. Que você chegou, caiu de paraquedas aqui na live, não me conhecia, ou veio até mesmo lá da rede vizinha, tá? E chegou hoje e me procurou aqui no Instagram, me encontrou. Quem está pela primeira vez assistindo essa live. Olha só, oi, sou Heloísa do Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda! Vamos lá, quem está pela primeira vez, digita eu. Quem está pela primeira vez? Vamos lá, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Isso. Pois é, primeira vez, olha só, vi um vídeo no TikTok e amei. Muito bem, seja bem-vinda, tá? Para quem não me conhece, eu sou Ricardo Costa. Eu sou mentor, sou pastor e sou treinador comportamental. Também sou terapeuta, mas eu me identifico aqui, eu procuro me posicionar, não mais como terapeuta, já tem muitos, né? Por aí. E vamos lá. Eu sou Ricardo Costa, sou mentor, pastor, treinador comportamental. E eu quero te ajudar a você curar as feridas da tua alma para que você tenha uma vida liberta e abundante. E hoje nosso tema é o que eu preciso fazer para ter harmonia na minha família, tá? Eu separei 5 coisas aqui, 5 pontos que nós precisamos falar, eu preciso trazer a clareza para que você entenda, né? Primeiro, o porquê disso. Primeiro, saber o que, para depois o porquê, tá? Trazer um conceito geral para que você entenda isso. Primeira coisa que eu quero que você me responda assistindo. Quem de vocês que estão me assistindo, você é casado ou é casada? Digita aí, casado. Quem é casado? Digita aí, casado. Quero saber. Você é casado? Ou casada? Digita aí, casado, casada.
Quero saber quantos casados, cadê os casais que estão aqui? Nós vamos falar sobre família, né? Então eu preciso saber de vocês. Quem são casados, quem é casada, isso. Muito bem, olha só. Janete Rosa, Ivone Braga, Tatiane. Isso. Muito bem. Catiane, Vanessa, vamos lá, Carla, Arley. Muito bem, olha só. Os casados estão em peso aqui. Se eu fosse você, eu pegava seu esposo, sua esposa, colocava aí para assistir essa live junto, tá? Você que é casado. Porque eu tenho certeza que esse conteúdo aqui vale a pena o seu cônjuge ver, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender, quando a gente fala de família, a primeira coisa que vem na nossa mente é que a nossa família, a minha família é minha mãe, meu pai, meus filhos, meu tio, meu irmão, não sei quem, não sei quem, não sei o quem. A gente coloca isso como sendo a nossa família. Pois eu quero que você entenda uma coisa. Quando você casou, quando você casa, no momento que você casa e arruma um cônjuge, a partir desse momento, você que é mulher e casou, a partir do momento que você casa, a tua família é o seu esposo. E você, marido, quando você casa, a partir do momento que você casa, a sua família é a sua esposa, tá? Quando vocês casam, a partir do momento que você casa, a sua família é o outro. A sua mãe, o seu pai, os seus irmãos, seus tios, essa turma toda que fazem parte, vamos colocar assim, de um sistema familiar, mas eles passam a ser seus parentes. Porque a sua família agora passa a ser somente você que é casado, a sua família é a sua mãe. Aliás, a sua família é a sua esposa. E você que é mulher, que é casada, a sua família é o seu esposo. E os seus filhos, eles são presentes. Sabia disso? Biblicamente falando, por exemplo, a Bíblia diz que os filhos eles são presentes que nós recebemos. Wellington Reis, saudade de tu, meu amigo. Ok? Então, pai, mãe, os tios, avós, eles passam a ser parentes. Fazem parte do sistema familiar, mas eu estou querendo trazer aqui para uma questão do seio familiar ali mais para que você entenda essa harmonia que tem que haver ali dentro da sua casa. Então, quando você casa, a partir do momento que você casa, a sua família passa a ser o seu cônjuge. Ponto. Os teus filhos, eles passam a ser presentes que você recebeu. E basicamente, eu vou citar alguns pontos aqui que é onde acontecem de verdade o que eu chamo a falta da harmonia. Como é que acontece dentro da casa das pessoas? Começa a acontecer quando isso não está claro. E quando não está claro que quem casa, a sua família. E quando você que é homem que casou, quando você casa, a tua família passa a ser tua esposa, quando isso não está claro, você começa a dividir o teu relacionamento familiar com outras pessoas externas. E aí você coloca, às vezes coloca as tuas situações para os seus pais, para seus parentes, para que outras pessoas possam entrar e trazer a opinião de como deve acontecer. E a partir desse momento é onde começa a ter a primeira desarmonia ali naquele momento. Às vezes eu recebo muitas mensagens, por exemplo, de pais e mães que querem que os filhos eles sejam exatamente do jeito que eles querem. E aí, às vezes o filho ele chega no momento de, vou colocar assim, de rebeldia, né? Ele desenvolve um comportamento mais rebelde. E aí os pais eles acabam entrando num poço de preocupação por conta do filho. E aí eles acabam querendo, deixando sua vida de lado para que eles possam controlar o filho pelo que o filho está acontecendo. Então ele deixa de viver a vida dele para viver a vida do filho.
E isso acaba trazendo uma desarmonia gigantesca. E eu costumo dizer, né, os filhos eles têm que ser cuidados, com certeza tem que ser cuidado, tem que ser amado e tudo. Mas quando chega uma determinada idade, o filho ele passa a ter responsabilidade pela própria vida dele. E a gente que é pai, a gente que é mãe, a gente tem que cuidar da nossa vida e deixar que eles construam a vida deles. Às vezes eu vejo mães que elas acabam desenvolvendo um comportamento, aquele comportamento de superproteção com seus filhos, mesmo depois que eles já chegam numa fase adulta. E quando eles fazem isso, aquela superproteção, onde eles compram absolutamente de tudo, ele não deixa mais o filho sair, e aquela preocupação exagerada acaba trazendo uma desarmonia ali dentro da família, e sem que ele perceba, sem que os pais percebam, eles estão indo até prejudicando a dignidade dos próprios filhos, que eles crescem filhos, eles crescem, mas continuam com uma mentalidade e um comportamento infantil. E tudo isso muitas das vezes acontece de essa falta de harmonia dentro da família, ela muitas das vezes se dá por falta de diálogo. Se você observar uma coisa que na minha época, né, eu falo assim na minha época, o pessoal acha que eu sou muito velho, né? Mas para quem não sabe, eu tenho 43 anos. Mas eu sou de uma época que a gente comia, a gente almoçava e jantava na mesa. Né? Na minha casa, eu lembro que o almoço e o jantar e o café da manhã era servido na mesa. E tinha um horário para a gente sentar ali na mesa e participar daquela refeição. Né? A minha avó, às vezes, ela tinha aquelas coisas assim, não, se você não entrar, se não sentar na mesa para comer esse horário, não vai comer mais, vai comer depois. E aí a gente sentava na mesa. E hoje não se vê mais isso. Com o avanço da tecnologia, hoje em dia chega um determinado momento na vida do pessoal, quando está ali na hora do almoço, na hora do café da manhã, na hora do jantar, cada um pega o seu prato, corre para o seu quarto, porque hoje em dia, né, todas as famílias, cada quarto tem uma televisão. E eu não estou dizendo que isso dá errado. Tá? Cada um tem a sua televisão, o seu computador, não estou dizendo isso, seu celular, não estou dizendo isso. Mas na hora da refeição, que deveria ser um momento para que houvesse esse diálogo, onde as pessoas elas iam conversar, onde o pai vai conversar com o filho, saber em que ponto que ele está, o que aconteceu com a vida dele, o que aconteceu no dia, o que aconteceu na escola, o que ele aprendeu de verdade. Os pais também colocar ali as conquistas dele no trabalho, colocar até mesmo as dificuldades, entende? E abrir naquele momento ali da refeição e compartilhar, através do diálogo, acabar compartilhando a respeito do que está acontecendo com a sua vida. Não existe mais isso hoje. Então cada um pega um prato, pega a sua comida e vai lá pro seu quarto e quase ninguém fala com ninguém. Outro dia eu estava vendo uma charge falando sobre isso, que aí o pai de tanto trabalhar chegou em casa e olhou, quem é esse menino aqui? Né, grande desse jeito, eu sou seu filho. Ou seja, o pai não, de tanto trabalhar, correria, nem viu o filho crescer. E hoje tem acontecido muito isso. Então, às vezes, a gente perde essas oportunidades por falta de diálogo dentro de casa. E eu não estou falando somente do diálogo entre os pais e os filhos, mas eu estou dizendo até mesmo entre os pais, entre o marido e a mulher. Quase não se tem mais diálogo hoje. E precisa restaurar isso daí. Então a primeira coisa que a gente precisa entender né? Já falei duas coisas aqui. Primeira coisa que nós precisamos entender a composição da nossa família. Marido e mulher. A família do marido é a esposa e a família da esposa é o marido. Os filhos são presentes que eles receberam. Eu não estou dizendo que não é para você mais ter contato com o pai. Não, mas agora eu estou falando da família, daquela família que você construiu. Tá? Segunda coisa que eu quero citar aqui, para que tenha uma harmonia dentro da casa, é prezar pelo diálogo. Sempre prezar pelo diálogo. E quando eu falo de prezar pelo diálogo, e prezar também pelo bom humor. Sabe, hoje, a única hora que eu conheço muitas famílias que a única hora que eles param para conversar é quando surge um problema
que tá todo mundo, tá assim, o barco tá afundando, ou tem que resolver alguma situação, algum problema causado por um filho, ou pelo esposo, ou pela esposa, bagunçou tudo. Aí nesse momento eles resolvem fazer o quê? Agora vamos conversar. Não, eu acho que se tivesse diálogo antes, ou diariamente aquele diálogo, talvez tivesse impedido, né, com que houvesse esse problema, né? E principalmente prezar pelo bom humor sempre. Aí, às vezes tem pessoas assim, uma pessoa acabou de falar, meu filho é fechado e é fechado até tenho conversa, mas ele não se abre. Quantos anos ele tem hoje? E quantos anos ele tem hoje, né? Então existem muitas formas da gente estimular para que haja assim esse diálogo entre os pais e os filhos. Tá? Eu tenho um filho aqui, mora comigo aqui 18 anos, e teve uma época que ele também estava assim. Exatamente nessa época aí, ó, de 15, de 14 até mais ou menos 17 anos, queria saber só de jogo, e cada vez que ele se trancava lá no jogo, parece que ficava possuído, né? Até que chegou, eu falei, precisamos criar métodos, meios, para trazer ele para perto, para que venhamos estabelecer essa comunicação. Então a gente começou a fazer o quê? A gente começou a sair, passar tempo de qualidade. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes a gente trabalha tanto para dar o melhor que a gente pode para os nossos filhos. A gente deixa de viver a nossa vida, muitas das vezes, para dar o melhor possível para os nossos filhos. Para dar o melhor. E a gente está preocupado em dar o melhor no sentido financeiro. Eu não estou dizendo que é errado você trabalhar para dar o melhor em relação financeiro para os nossos filhos. Não, mas às vezes a gente esquece de dar uma coisa. O suporte de recursos emocionais para os nossos filhos. E isso é dado com o quê? Quando a gente demonstra amor, quando a gente demonstra companheirismo, quando a gente transmite confiança, e isso não precisa de dinheiro para fazer isso. Você pegar o seu filho e sair um dia para dar uma volta no quarteirão, vamos ali, bater um papo. Não exige dinheiro. Ir lá fazer um exercício, uma caminhada, na academia. O que você gosta de fazer? Gosto de, sei lá, bora lá soltar pipa, fazer alguma coisa junto. E ali naquele momento. Porque são essas coisas que a gente faz com nossos filhos que vão ficar gravadas na memória deles. Lá na frente, quando você já não existe mais, porque haverá um momento que a gente vai, né? Haverá um momento que a gente vai. Haverá um momento que a gente já não está mais... não vai estar mais nessa vida. Aqui, né? E a única coisa que vai ficar são as lembranças. E aí eles não vão lembrar do videogame que você deu, não vão lembrar do celular do iPhone. Eles vão lembrar daquele momento que você saiu para jogar conversa fiada, para ir soltar uma pipa, para ir fazer cócegas. Ele ri até doer a barriga. São esses momentos que eles vão acabar lembrando. E aí, como eu falei ainda agora, às vezes a gente passa muito tempo trabalhando. E uma outra coisa que traz uma desarmonia dentro da família, que eu tenho visto muito, eu recebo mensagem de muita gente mandando mensagem para mim, falando, por exemplo, a esposa reclamando que somente o marido trabalha e os recursos financeiros, às vezes ela não tem dinheiro para comprar nenhuma calcinha, não tem dinheiro para comprar um creme, não tem dinheiro para comprar um creme de cabelo, um creme de pele. E aí, como é que pode, não sei o quê, as coisas estão difíceis. Outro dia eu vi casos do tipo assim, não, porque tem o dinheiro dela, que ela trabalha, tem o dinheiro dela, e dele tem o dinheiro dele, que ele trabalha. Então é tudo separado. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Quando você casou, vocês passaram a ser um só. Então não existe mais esse negócio dinheiro dele e dinheiro dela. A partir desse momento é dinheiro dos dois. O dinheiro que os dois ganham vai para o mesmo saco, vai para a mesma sacola, o mesmo destino.
cuidar dos dois. Então, você que tem esposa, você que tem um esposo, que tem essa coisa aí, não, tem que ser separado porque foi eu que tem marido que fala assim, foi eu que trabalhei, eu que ganhei, é meu e pronto. Tem mulher que pensa também da mesma forma. Quando você casou, agora vocês não são mais dois. Apesar de serem duas pessoas, mas vocês vivem ali juntos. Então, quer prosperar de verdade, começa a organizar isso. E no momento que organiza isso, se o dinheiro que os dois ganham vão para a mesma sacola, o que impede também que quando for usar o dinheiro, os dois possam usar, os dois possam ter direito a isso. Mas eu costumo dizer uma coisa que a desarmonia dentro de um relacionamento, ou dentro de uma família, dentro de uma casa, ela começa, muitas das vezes, antes mesmo. Ó, acabaram de falar aqui, o problema é quando casamos em julgo desigual e o marido não aceita a esposa. Olha só, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Eu ia falar isso aqui agora. Eu vejo que muita desarmonia entre o casal que acontece hoje dentro da casa, dentro da família, na verdade, ele só está refletindo algo que começou antes de casar, né? Eu, por muito tempo, eu trabalhei com muitos jovens. E jovem é aquela coisa, né? Tem o hormônio à flor da pele. O jovem quer namorar, quer ficar, aquela coisa. E jovem sempre pergunta, como é que eu faço para ficar com fulano? Eu vou casar, qual que é a pessoa certa para mim, não sei o quê. E um conselho que eu sempre dava para o jovem era o seguinte, para a jovem mulher, quando você for procurar uma pessoa para casar, analise essa pessoa. Veja como é que essa pessoa trata os pais dela. Porque do jeito que ela trata a mãe, do jeito que ela trata o pai, ela vai tratar você no casamento. Ou vice-versa. Né? O marido ou a esposa também é da mesma coisa. Veja como é que ela é. Se ela for uma pessoa relaxada, se ela for uma pessoa mal criada com os pais, ela também, com o pai, ela também vai ser assim com você. Né? Então, aí eles não olham isso. E aí começam a namorar, depois noiva, e aí nunca tiveram um diálogo para saber qual que é o propósito, ou a missão, ou qual que é a visão de cada um. Do tipo assim, o que você pensa em morar em apartamento ou morar em casa? Quantos filhos você gostaria de ter? Quais são as tuas metas para o futuro? Quais países você gostaria de conhecer? Coisa desse tipo. Não, eles só vão namorando, tá tudo certo. Aí um dia resolveram casar porque eu amo e pronto, casou, sem visão de nada, sem saber isso. Aí depois que casa, eles vão morar junto. Aí depois que estão casados, aí que eles vão perceber a incompatibilidade da visão. Incompatibilidade. Outro dia eu vim conversando com um casal e a esposa ela era inconformada porque o marido não queria sair de dentro da casa dos pais, né? Casou, mas morava dentro da casa dos pais. Eles não queriam sair de lá. E aí eu perguntei, mas quando vocês namoravam, vocês conversaram a respeito disso? Não, nunca conversamos a respeito disso. Pois é, falei, isso daí deveria ser conversado. Que inclusive, não vou dizer que é errado, nem que é certo, mas casais, quando me fazem uma pergunta, o que o senhor acha da gente que casa e vai morar com os pais, né? Vai morar com a sogra, ou vai morar com o sogro, com o pai de um dos dois. O que você acha? Você acha que isso daí é certo ou que não é certo? Eu não recomendo, por N motivos. Eu não recomendo. Vamos lá. Biblicamente falando, se eu fosse trazer aqui uma palavra bíblica para você. Existiu um determinado momento da vida que Deus ele falou para Abraão assim, eu vou te fazer rico, famoso e pai de muitos. E por causa de você, muita gente vai ser abençoada. Olha só o que Deus falou para Abraão. E perguntou, você quer? Abraão disse, eu quero. E aí Deus falou para ele, então, você vai ter que fazer duas coisas. A primeira delas é
sair da casa da tua parentela. Sabe de quem que Deus estava falando? Dos pais dele. Ou seja, pai e mãe vira parente no momento que você casa. Sai da casa da tua parentela, é a primeira coisa. E a segunda vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Ou seja, a pessoa vive o tempo todo, a vida inteira, dentro da casa dos pais. Casou, e já viu aquela história lá, quem casa quer casa, né? Casou, vai casar, vai procurar a sua casa, tomar o seu rumo. Vai ficar vivendo, deixa os teus pais viverem a vida deles e vai viver a sua. Tá tudo certo. Ah, mas sabe por que isso acontece? Existe uma coisa a respeito... tem uma coisa que eu chamo muito, que é a síndrome da... Ai, meu Deus, é uma palavrinha que eu esqueci agora. Eu sempre falo isso. É quando o filho ele foi tão bem cuidado pelos pais e o pai deu tudo para eles, que quando eles crescem, eles se sentem obrigados em retribuir todo o bem, né, tudo que eles receberam dos pais. Aí eles não conseguem sair do ninho, né? A síndrome a síndrome da prisão no ninho, uma coisa assim que eu aprendi. Enfim, eles não querem sair ali do ninho, do leito, ali do pai, de perto do pai. Eles não querem, porque eles se sentem obrigados, inconscientemente, eles sentem aquele desejo, aquela culpa de se manter próximo dos pais para ir ali ajudar os pais e ali, aí eles se mantêm ali. Só que eles não percebem que quando eles fazem isso, eles acabam se auto-sabotando. Eles não percebem que eles estão se sabotando sem perceber, né? E aí, a melhor coisa que você faz, presta atenção nisso, a única retribuição verdadeira que você pode dar para os teus pais é vivendo uma vida feliz. É tendo uma vida feliz e abundante. É conquistando tudo que você pode conquistar. Então, primeiro passo que eu digo, aquele que casa, quer prosperar de verdade, tem que sair da casa dos seus pais. Pode ficar morando lá não, com sogro, com sogra, não faça isso. É um tiro no pé. Tá? Então vamos lá. Benção. Então eu já falei aqui, ó. Quem é a nossa família? Eu falei filhos, falei de relacionamento de filhos. Eu falei sobre prosperidade. Primeira coisa que vai acontecer para você ter uma vida próspera, familiar, é sair da casa dos teus pais, sair da casa dos pais dela, né? Para construir a sua casa. Quarta coisa que eu falei foi sobre o dinheiro que entra, os recursos financeiros que entram dentro de uma casa, da sua família, ele não é seu e não é dela, é dos dois. O recurso financeiro é dos dois, vai para o mesmo saco. E os dois têm que decidir para onde vai. Os dois têm que decidir no que vai investir, no que vai empregar aquele recurso. Né? E a quinta coisa que eu estou falando hoje aqui é também se o dinheiro é dos dois, vai para o mesmo saco, então os dois também podem decidir, os dois podem não, os dois devem decidir naquilo que eles vão investir, naquilo que eles vão gastar, né? No que vão gastar. Então, quando essas 5 coisas aqui não estão bem claras, não estão às claras para a gente, olha só, o que acontece? Começa a criar uma desarmonia. Começa a ir pesando de um lado ou pesando do outro. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Olha só. Alguém falou assim, eu cuido da minha mãe e quando eu digo que vou ir morar com meu marido em outra cidade, ela não quer. Claro, ela não vai querer, né? Ela não vai querer. A gente que é pai, a gente que é mãe, a gente quer os nossos filhos ali perto. O nosso filho, ele cresce, vai ficar adulto e aí a gente ainda tem aquele sentimento de querer eles por perto. Meu filho tem 18 anos, mas a gente acorda de manhã quando vai ver ele lá, bom dia, bebezão. Eu chamo ele assim, bom dia, bebezão. Mas ele já tem 18 anos. Mas eu sei que tem que chegar uma hora, eu já falei para ele.
Vai chegar uma hora que você vai ter que sair daqui, construir a tua família e ir morar com a sua família. Se você não for, eu ponho você para fora. Ó, alguém falou assim, se fosse pela minha mãe, eu morava com ela, com toda a minha família até hoje. É isso mesmo, tá? Mas nós temos que entender isso, porque a decisão é nossa. A decisão é totalmente nossa. A atitude tem que ser nossa, tem que partir da gente, ok? Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Nós temos que entender que viver em família é um desafio. É um desafio muito grande. Viver em família, nós temos que entender que nós precisamos estar, em alguns momentos, na posição de dar, e em outro momento, a gente tem que estar na posição de receber. Tem horas que eu tenho somente que dar, e tem horas que eu tenho que também receber. Existem casais onde um está sempre na posição de dar e o outro sempre recebendo. Sabe o que vai acontecer? Quando isso acontece, não há uma harmonia. Uma pessoa ela acaba recebendo muito da outra parte. Chega um momento internamente da pessoa, né? Um momento que internamente a pessoa ela começa a se sentir incapacitada, né? Ela se sente incapaz de retribuir quando a outra parte começa a doar mais. É tipo assim, eu tenho minha esposa e quando chega um momento onde, por exemplo, se a minha esposa começa a dar mais e eu recebo muito mais do que eu dou, vai chegar uma hora que eu vou me sentir incapaz. E quando chega nesse momento de incapacidade, muitas das vezes começa a haver uma ruptura. Quantos casamentos que a gente já viu, quantos casais que a gente já trabalhou, onde eles chegam pra gente e dizem assim, olha, não tem mais amor. Aí separam. Aí você vai conversar com a outra parte e a outra parte vai dizer assim, mas eu fiz tudo o que eu podia. Eu dei a minha vida por ele, por ela. E aí ela pegou e me deixou, pegou e me largou. Eu vou dizer uma coisa para você. O motivo, exatamente o motivo que houve a separação, que fez com que o amor do outro lado esfriasse, foi exatamente o excesso do dar e não ter esse equilíbrio, que as duas partes eu tenho que dar, mas eu também tenho que receber. Tem que haver esse equilíbrio. Tem que haver essa harmonia. Tudo em demasia acaba sendo prejudicial em todas as áreas, inclusive na família. Quantas famílias que eu vi onde o homem ele passa mais tempo trabalhando para trazer recursos. Os pais passam mais tempo trabalhando para trazer recursos e dá pro filho, dá pro filho, dá pro filho. Aí o filho destrambelha de vez quando cresce. E sabe o que está faltando lá dentro? Deu tudo de material, mas não deu o amor. Não deu um suporte emocional. O filho destrambelhou. E aquela rebeldia que o filho demonstra é, na verdade, um grito de protesto interno e silencioso, dizendo assim, eu não quero dinheiro, eu não quero que você me dê nada, eu só quero que você dê atenção por um momento. É exatamente isso que está acontecendo. Quantos casais, eu não estou dizendo aqui, gente, deixa eu falar uma coisa para você, tá? Não estou dizendo aqui que traição no casamento é certo, não estou dizendo, e nem estou querendo justificar. Mas eu vi muitos casamentos acabar, onde um acabou traindo, né? Acabou tendo um relacionamento extraconjugal e o motivo foi exatamente esse. Uma parte
dava muito, que ele se sentia sufocado e ele não conseguia retribuir. Então ele vai procurar lá fora para tentar dar um pouco, né? Lá fora. Ou vice-versa. Estou colocando aqui o exemplo do homem, mas também já vi com mulheres acontecendo isso. Vocês estão me entendendo, gente? Faz sentido para vocês o que eu estou falando? Se faz sentido para você o que eu estou falando aqui, digita aqui sim. Se faz sentido para você, digita aí sim. E é isso. E olha só, eu tenho visto, e eu hoje, né, a minha busca é exatamente para que tenha uma. Porque hoje em dia a gente olha na nossa cultura brasileira, não vou falar só da cultura brasileira, porque eu tive na Europa e eu vi isso em níveis muito maiores, né, em números muito maiores lá na Europa. Famílias que estão, cada dia que passa, se destruindo. E isso parece que está sendo cíclico. Esses dias eu estava conversando com o meu filho, esse dia não, um tempo atrás eu estava conversando com o meu filho, e o meu filho tinha falado que um tempo atrás uns amigos dele falou que, né, achava bonito, porque o meu filho tem pai e mãe que são casados, tem uma família e tal, e aquela coisa. E os amigos dele até falando assim, olha só, o seu pai e sua mãe viajam direto, quer levar você para conhecer aí outros países, você não quer ir? Vai lá, se eu tivesse meu pai e minha mãe junto, querendo viajar, os amigos dele falando. E aí ele disse, pai, como é que as famílias hoje estão desestruturadas? Quantos divórcios, quantos casamentos estão acabando? Eu tenho 43 anos, gente. Mas eu vim de São Luís do Maranhão e eu vim de uma época que eu olhava que um casamento, separação, divórcio naquela época era algo. Naquela época, né? Separação, divórcio, essas coisas, era algo assim que eles pensavam, em último caso, eles iam fazer tudo para restaurar a família. E hoje não. Quando há um casamento, eu já vi pessoas dizendo assim, eu vou casar, mas se não der jeito, não tem problema não, depois eu separo. São pessoas que vão entrar no casamento para tentar instituir uma família, mas elas já entram com o pensamento de se não der certo, a gente separa. Qual a possibilidade, qual a probabilidade disso dar certo? É muito baixa. Porque, biblicamente falando, lá na Bíblia diz assim, ó, tudo é possível ao que crer. E saiba de uma coisa, é verdade. Tudo é possível ao que crer. Inclusive, tudo é possível ao que crer. Tudo. Até fazer as coisas darem errado, só é possível ao que crer. Porque quando a gente fala de crer, as pessoas acham que é somente crer no que é certo, no que é bom, no que é positivo. Só que tem pessoas que já entram numa coisa dizendo assim, não sei se vai dar certo isso não. Mas mesmo assim entra. Mesmo assim entra. E aí daqui a pouco dá errado. Então nós precisamos mudar esse conceito. Nós precisamos mudar essas crenças, né? Mudar esses conceitos para que realmente as coisas comecem a dar certo na nossa vida. Tá bom? E é isso. E eu falo uma coisa para você. Hoje em dia, uma das coisas mais importantes que nós temos na nossa vida é a família. A família, ela nos afeta emocionalmente, ela nos afeta a nossa saúde física, ela afeta a nossa saúde espiritual e afeta a nossa saúde emocional, afeta a nossa mente. Se a nossa família não estiver bem estruturada, se nós não tivermos a harmonia na nossa vida, a gente acaba deixando um legado para os nossos filhos, porque se a nossa família ela está desestruturada, o que que tu acha que vai deixar para o próximo? E aí eu vou dar um exemplo para você aqui. Presta atenção no que eu vou te falar aqui, crente, viu? Você que é pai, você que é mãe, e você tem uma filha, presta atenção no que eu vou te falar. Trate a sua filha da melhor maneira que você puder. Pai, você que tiver uma filha, trate a sua filha da melhor maneira que você puder. Sabe por quê?
Porque quando ela ficar adulta e ela casar, ela encontrar um esposo, que ela for procurar o esposo para ela vai procurar no esposo as características que ela encontrar em você. Só que se ela encontrar um pai que é agressivo com a mãe, um pai que é irresponsável, imagina qual é o esposo que ela vai encontrar para casar. Quais são as características? Inconscientemente, ela vai acabar encontrando um esposo assim. Só que se você for amável, responsável, o marido que ela encontrar vai ser assim também. Ela não vai aceitar ninguém menos do que da forma que ela foi tratada. Pense nisso. Ok, gente? Faz sentido para você o que eu estou falando aqui? Se faz sentido para você, digita aí sim. Para quem entrou agora aqui, caiu de paraquedas na nossa live, o meu nome é Ricardo Costa, eu sou mentor, pastor, treinador comportamental e eu quero te ajudar a você curar as tuas feridas na alma, para que você tenha uma vida liberta e abundante. Quantas famílias que nós vemos hoje, talvez tenha alguém aqui me assistindo, que você olha para a tua família hoje e diz assim: eu estou vivendo uma repetição da família que eram os meus pais, meus avós, eu estou vivendo a mesma coisa. E eu não queria isso para mim. Não foi isso que eu projetei, não foi isso que eu queria. Tá? E o filho? Alguém perguntou, e o filho? Vou dizer para você aqui, o filho é a mesma coisa. Mãe, se você for uma mãe amorosa, positiva, cuidadosa, saiba que o seu filho, quando procurar uma pessoa para casar, ele vai procurar uma esposa com as mesmas características que você. A minha esposa é loira. Pergunta pro meu filho. Quando ele casar, ele vai querer casar com uma loira. Sabia disso? Pois é. É a mesma coisa, tá? Então, assim, voltando ao que eu estava falando, quantos de vocês aqui hoje estão me assistindo e talvez você olha para sua família hoje, não está na harmonia que você gostaria, e você olha para o teu passado e diz assim, meu Deus, eu olho para minha família hoje, eu estou trazendo uma repetição da família da onde eu nasci e que eu não queria isso para mim e está se repetindo. Talvez você pode estar pensando isso. Pois é, porque aquele ambiente que você viveu, você acabou trazendo para sua casa, para sua família hoje. Por quê? Porque era a referência que você tinha. Aquela era a referência que você tinha e acabou trazendo para a sua hoje. Era a referência que você tinha de família. Então, quando você constrói a sua família, você faz o quê? Você traz aquela referência e constrói a sua família exatamente igual. Só que você constrói a tua família diferente, harmônica, com diálogo, com amor. É isso que você está ensinando, então, os teus filhos, quando eles construirão a família deles, eles vão construir uma família exatamente do jeito que eles viram ali no ambiente que eles foram criados. Entendeu? É assim que funciona. Tá? Mas aí tem gente que me fala assim, nossa, mas é muito difícil. É difícil. É muito difícil fazer, porque quando eu me pego, eu já estou inconsciente fazendo aquilo. Eu sei disso. Eu sei. Por quê? Porque existem feridas na alma, existem registros na alma, existem crenças e conceitos que foram colocados em você lá atrás. E precisam ser trabalhados, precisam ser mudados, precisam ser curados, precisam ser restaurados. Porque se não for curado, restaurado, trabalhado de forma positiva, ao primeiro ao primeiro gatilho que startar ali, você vai acabar desenvolvendo o mesmo comportamento que seus pais, sua mãe, né, seu pai, sua mãe, as pessoas que estavam ali no seu convívio. Por isso é muito importante nós termos essa nossa uma gestão emocional. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei se você que me assiste hoje aqui,
Eu não sei até que ponto você acredita, por exemplo, na Bíblia, né? Eu acredito na Bíblia, eu tenho uma fé firmada no que está escrito lá. Eu acredito que a Bíblia é um livro que rege sobre a vida. E a Bíblia diz que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Deus é um espírito. E se ele nos criou a sua imagem e semelhança, então nós também somos espíritos. Nós somos espírito, um espírito, vivendo em uma forma humana. Só que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 2 que Deus nos formou do pó da terra, soprou em nossas narinas, nos fazendo alma vivente. Nós somos um ser espiritual que possuímos uma alma e que moramos dentro de um corpo. Que moramos dentro de um corpo. Veja bem, e a nossa alma é onde está nosso intelecto, o nosso consciente e o nosso inconsciente. E é exatamente lá que guardam todas as informações de tudo que a gente fez, de tudo que a gente fez, de tudo que a gente viveu. E é onde está o programa que vai determinar o que nós seremos, o que nós faremos, como nós nos comportaremos diante de qualquer situação. E quando eu digo que nós temos que ter uma gestão emocional, é para que a gente não venha repetir os padrões, que muitas das vezes, padrões negativos que os nossos pais fizeram. Nós temos que ser grato a eles por tudo que eles fizeram por nós e pela principal coisa que eles fizeram para nós. Sabe o que é? Nos deram a vida. Você só está hoje aqui porque o seu pai e a sua mãe um dia tiveram um momento que foi único e que gerou você. Teve a fecundação do óvulo e do espermatozoide, que gerou um zigoto e gerou você. Então eles te deram a vida. E é por isso que você tem de ser grato por eles. Aí você me pergunta assim, mas meu pai, minha mãe, isso foi muito ruim para mim. O que eles fizeram foi uma coisa. Mas eles fizeram uma coisa boa, que é a sua vida. Você está vivo. Porque eles te deram a vida e nós precisamos ser gratos por isso. E a partir do momento que nós somos gratos por isso, entendemos. Eu sou grato. Mas toda ação e todo comportamento, toda atitude que você tomou, sendo ruim ou seja, sendo boa, todas essas atitudes diz respeito a você. Você, não a mim. Eu sou grato pela vida que você me deu. Mas a partir de hoje, eu decido viver a minha vida da melhor forma possível. E a partir daí, você começa a trabalhar essa tua gestão emocional e ter uma nova vida e começa a construir a tua vida abundante. Alguém perguntou, e como que a gente faz isso? Existem inúmeras formas, existem inúmeros meios. Eu gosto de citar duas bases sempre, toda live tem a mesma pergunta e eu sempre falo. As duas formas que acontecem é por repetição, porque você é hoje reflexo do que você ouviu, sentiu, viu, você aprendeu, mesmo inconsciente. Você aprendeu isso. Quer ver uma coisa? Te dizer como é que você aprende. Você já ouviu aquela musiquinha? Imagina que você está com a televisão ligada, alta, um volume alto, porém você não está assistindo. A televisão está ligada na sala e você está na cozinha. E da cozinha dá para escutar o que está passando na televisão. De repente, começa a tocar aquela musiquinha assim, ó. Pam 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 pam. O que você pensa? A primeira coisa que você pensa assim, epa, quem morreu? Primeira coisa que você vai pensar assim, quem morreu? Por quê? Porque essa musiquinha, ao longo do tempo você aprendeu que toda vez que toca essa musiquinha é atenção. É alguma coisa que aconteceu. Alguma tragédia, então eles vão dar um aviso. Aí você já corre, larga tudo na cozinha, deixa, olha lá, tragédia. Deixa o arroz queimando, deixa a comida queimando, corre lá para frente da televisão para ver. É ou não é? Mas alguém disse para você assim, ó, essa musiquinha, alguém ensinou assim, ó, esta musiquinha quer dizer que é sinal de tragédia, eles vão avisar a tragédia. Alguém fez isso alguma vez na tua vida? Não. Nunca ninguém disse para você. Mas de tanto você ver essa repetição acontecendo, você aprendeu.
inconscientemente isso ficou instalado aí dentro de você, não foi? Pois é. Aí eu pergunto para você, quantas coisas, agora esquece a música, mas quantas coisas hoje você faz simplesmente porque você escutou e você starta um comportamento. Você viu alguém fazendo alguma coisa e você fecha o coração. Acontece alguma coisa e você se fecha. Eu conheço pessoas, porque nós estamos falando de relacionamento e harmonia, né, na família. Eu conheço pessoas, conheço casais que falaram para mim assim, olha, quando a gente namorava era uma maravilha. Quando a gente casou, a minha esposa entrou em depressão. E está em depressão até hoje. Eu amo a minha esposa, mas eu não sei mais o que fazer. E aí, na verdade, depois que eles casaram, a esposa trouxe a relação do marido dela com a relação que ela tinha com o pai. E por ela não ter sarado essa ferida, ela acaba desenvolvendo um comportamento depressivo. Não era a depressão que ela tinha um comportamento depressivo. E isso é automático. Então, vamos lá. Existem duas formas de você trabalhar isso. A primeira delas é repetição. É você fazer de forma consciente alguma coisa até essa coisa tornar inconsciente, né? E instalar isso daí em você e virar automático. Virar automático. Isso é uma forma. Agora, a gente precisa identificar o que fazer, né? O que fazer, porque para cada situação teve uma coisa. Por exemplo, eu conheço pessoas que já viu aquele ditado que diz assim, filho de peixe, peixinho é. Então, quem nasce pobre vai morrer pobre, né? Filho de pobre vai continuar sendo pobre. Filho de pobre não tem sorte. Já ouvi essas coisas, né? Só que eu conheço pessoas que vieram da extrema pobreza e depois se tornaram muito ricos. O que mudou de um já para aquela outra pessoa que nasceu da família pobre e continua pobre, daquele outro que nasceu pobre e ficou rico? O que mudou de um para o outro? Simplesmente a percepção. E se você consegue mudar emocionalmente essa percepção daquele outro, ele também vai sair daquele estado de pobreza e acabar ficando rico. É simples. Se você souber. Então, se mudar isso daí, se você e aí é o quê? Por repetição. Então, existe duas formas. A primeira é por repetição, mas tem que saber o que fazer para cada situação que você quer resolver, tá? E a segunda coisa é por um forte impacto emocional. É um forte impacto emocional. Como assim um forte impacto emocional? Eu sempre dou esse exemplo. Quantos assaltos você precisa passar para você criar pânico dentro de você e pânico de sair de casa? Você cria um pânico que você não consegue nem na esquina. Entende? Quantos assaltos você precisa? Um só. É ou não é verdade? Para você ver o que é a repetição, o que faz isso. Esse dia eu estava vendo uma reportagem. Nós tivemos aí o período de pandemia, de Covid, essas coisas, né? E teve muita gente que teve o Covid emocional, sabia disso? De televisão, os noticiários começou a desenvolver todos os sintomas, febre, dor no corpo, perdeu o olfato, tudo, todos os sintomas. Foi lá fazer o exame, não deu. Era emocional. Era emocional, somente de tanto ver os noticiários, desenvolveu emocionalmente aquilo. Sabia disso? E aí a gente não percebe quantas coisas que a gente acaba, por conta da repetição, e a gente traz para dentro da nossa casa. Olha lá, teve gente que falou assim, minha avó. Quantas coisas a gente traz para nossa casa. A gente ouve tanto, e aí ouve desde criança e a gente traz para nossa casa. E aí aqueles ensinamentos que a gente traz para nossa casa acaba trazendo uma
uma desarmonia completa. Entendeu, gente? Faz sentido para vocês aí? Se faz sentido para você, digita assim. Se faz sentido para você o que eu estou falando, digita aí sim. É um gerador. E é verdade. A Bíblia diz assim, ó. Se tem alguma coisa que você tem que guardar, guarde o seu coração. A Bíblia foi escrita em uma época onde as pessoas acreditavam que pensamentos, sentimentos e emoção era gerado onde? No coração, no órgão, coração. Depois de pesquisas científicas, entenderam que sentimentos, emoções e sentimentos são gerados na mente, na alma. Se tu pega uma Bíblia com a linguagem de hoje, lá já vai estar escrito assim. Se tem alguma coisa que você tem que guardar, guarde a sua mente. Porque é de lá que procedem todas as coisas. E é exatamente o que você entrega para ela, para sua mente, ela vai acabar potencializando. E lá vai acabar gerando aquilo que você vai viver depois. Então, se você hoje tem uma família que está toda bagunçada, saiba que a geração dessa bagunça está aí dentro. Se você tem uma família harmônica, saiba que a geração disso está aí dentro de você. E eu vou falar de mim. Eu tenho uma esposa linda, maravilhosa. Tenho um filho lindo, maravilhoso. E eu tenho uma família linda e maravilhosa. Quem nos conhece, os nossos amigos, pessoas que caminham conosco, tem gente me assistindo aqui, e eles sempre falam, cara, os amigos que são solteiros, por exemplo, eles dizem assim, cara, no dia que eu casar, minha família, que eu vejo a família que eu vejo assim como exemplo, que eu quero ter uma família assim, é a sua. Eu olho você, como é que você trata a sua esposa, eu olho como é que você o relacionamento que você tem com seu filho, eu quero isso pra mim. Eu quero isso. É isso que eu quero ter aqui quando eu construir a minha família. Eles falam isso, né? E eu tenho isso. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. O início do nosso casamento foi muito conturbado. Foi muita briga. Era muita discussão. Era uma família totalmente desestruturada no início. E isso foi construído. Eu falei, não, eu preciso resolver isso. E a construção disso aconteceu dia após dia. Às vezes a gente quer mudar muito o outro. Porque a gente sempre... uma coisa que eu sempre falo, né? Os nossos olhos estão aqui, são dois olhos e estão olhando para o outro. Sempre olhando para o outro. E a gente quer mudar o outro, porque é o outro que a gente está vendo. E a gente tem uma percepção do outro. Mas eu digo uma coisa para você. Se você quer mudar a sua família, comece mudando você mesmo. Comece mudando a si mesmo. Quando você entender isso, que a primeira mudança que você busca fora, ela tem que acontecer aí dentro, e você começa a trabalhar isso, tenha certeza que logo, logo, muitos de vocês que estão me assistindo, um dia vão mandar mensagem para mim dizendo assim, olha, eu assisti aquela live lá e que mudou a história da minha casa. Então é isso. Faz sentido para você o que eu estou falando aqui? Faz sentido? Se sim, digita aqui, digita aí. Se faz sentido para você, digita aí. Vamos lá. Você que entrou agora, digita aí de onde você está me assistindo. Eu quero saber até onde essa live está chegando. Antes da gente encerrar, digita aí. Eu quero te dar um aviso rapidinho antes de encerrar essa live de hoje, tá? Deixa eu te falar uma coisa. Eu abri uma caixinha de comentários, de perguntas no meu Stories essa semana e eu coloquei assim, fala pra mim o que mais te... Qual é a trava que você tem hoje na sua vida? O que mais tá travando você? E eu fiquei
eu fiquei impressionado com o número de pessoas que me relataram que a principal trava ela tem relação com abuso sexual. Eu ia responder, né, todos os comentários das pessoas, mas eu fiquei impressionado quantas pessoas falaram, olha, a trava que tem hoje na minha vida foi por conta de abuso na infância. Então eu estou preparando aqui um conteúdo para que eu traga para vocês algo que eu tenho certeza que vai tocar aí você. E por incrível que pareça, a gente acha que isso só acontece com as mulheres, ainda que a incidência seja muito maior em mulheres, que a gente acha que é muito maior em mulheres, mas pelo contrário, não é não. Acontece muito com mulheres e com homens. A grande questão é que as mulheres elas são mais sensíveis, elas são mais abertas a querer realmente resolver os seus problemas, resolver as feridas que tem lá. E o homem que passou por isso, ele tem vergonha de se abrir e expor essa ferida que está aí dentro. É uma inversão de valores tão grande que existem hoje na nossa sociedade, aonde tanto a mulher quanto o homem não deveria ter vergonha de expor isso, dizer, olha, eu passei por isso, fui abusado e tal. Não deveria ter vergonha, porque a vergonha não é para a pessoa que passou por isso, é vítima. A vergonha deveria ser para o agressor. E eu vou preparar um conteúdo e trazer uma live aqui na semana que vem. Eu tenho certeza que vai tocar o coração de muita gente. Então, se você é uma pessoa dessa que passou por isso, não perde. Tá? Outra coisa que eu queria te avisar. Nós estamos fazendo uma sequência de lives toda segunda, quarta e sexta. Se você está gostando desse conteúdo que nós estamos passando, eu queria que você convidasse mais pessoas. Isso que eu estou fazendo aqui é mais do que simplesmente uma live que vai trazer informação, mas está sendo quase como uma terapia em grupo aqui para vocês que estão nos assistindo. Isso está acontecendo porque eu quero ver muito mais gente sendo curada emocionalmente. Tá? Em breve nós traremos algumas pessoas aqui para dividir essa live conosco. Pessoas que não passaram comigo de forma terapêutica, mas que passaram comigo na mentoria mesmo. Pessoas que tiveram casamento restaurado, pessoas que tiveram negócios restaurados, pessoas que expandiram, né, o seu conhecimento depois que passaram por mentorias comigo. Eu vou trazer algumas pessoas para compartilhar com vocês, né, um pouco disso. Tá bom? Gente, olha só. Beijo no coração de vocês. E eu aguardo vocês aqui na próxima live. Né? Vai acontecer na segunda-feira. Tá? Eu vou estar em viagem nesse final de semana. Nós vamos ministrar aí lá em Guarujá. Nós vamos para a praia ministrar. Vou aproveitar a segunda-feira também, ficar por lá um pouquinho. E eu devo fazer a live de lá da praia. Então me acompanha, tá bom? Um grande beijo. Um abraço para todos vocês. Obrigado a todos que vieram para essa live hoje. Eu honro a sua vida. Se você quiser atendimento, quiser participar de uma sessão comigo de mentoria, eu deixei o link do WhatsApp para a gente marcar a agenda aí, tá? Tanto no meu Instagram quanto lá no meu TikTok, tá bom? Tem algumas pessoas que estão procurando aí. Então fica à vontade. Tá bom? Ó, beijo no coração. Deus te abençoe e até a próxima live.